A gente vai entrar numa fase agora que, hoje dia 21 de fevereiro, se já está elétrica, imagine como vai ficar com o julgamento do Jair Bolsonaro. É uma coisa inacreditável. A gente conheceu o julgamento do Mensalão. A gente conheceu o julgamento do Petrolão. Mas agora, por mais que existam 34 pessoas, só uma delas, realmente a gente quer acompanhar. Como no Petrolão, a gente poderia dizer, não, mas tinha o Lula. Sim, tinha o Lula, mas tinha um grupo de empresários muito importante. Um grupo de empresários formado pelos maiores empresários do setor da construção civil, formado por tinha um conjunto de ministros de Estado. Aqui você tem militares importantes, graduados, mas você tem uma acusação que é de uma gravidade. Um presidente da República que estava no cargo, portanto não é um ex-presidente da República, mas o presidente da República, acusado de tentar um golpe de Estado. É muito grave. Você vai ter que rebolar para encontrar uma história parecida na nossa história aqui do Brasil. É um caso muito impressionante. O Procurador-Geral da República fez uma denúncia robusta, fez uma denúncia grande também, além de robusta, e o presidente, polêmico e controverso, vai ser julgado por um tribunal que é o mais graduado tribunal do país. Como em todos os países você tem o seu, a Suprema Corte, que vive uma fase de polêmica e controvérsia. Não é uma unanimidade. Não que isso impacte no julgamento, na qualidade do julgamento, mas impacta na nossa necessidade de ter serenidade para acompanhar esse julgamento sem as impurezas das paixões para um lado e para outro. O presidente Jair Bolsonaro ame-o ou odeie-o. Não há alternativa. Não há alternativa. Ninguém tolera o Bolsonaro. Ou as pessoas adoram o Bolsonaro, ou as pessoas odeiam o Bolsonaro. Talvez um dos erros do presidente Lula seja imaginar que as pessoas votaram nele porque estavam apaixonadas pela ideia de sua volta. É muito mais provável, e eu já ouvi isso de estudiosos, que as pessoas tenham votado nele porque era a pessoa capaz de tirar o Bolsonaro. E só um pouquinho além da metade, porque a outra metade, menos um pouquinho, queria que o Bolsonaro ficasse. Ou seja, o Lula não representaria o que já representou um dia em função do Bolsonaro. E o Bolsonaro vai a julgamento. Um julgamento que não acontece na primeira instância, portanto, não há graus de recurso. Um julgamento onde não cabe habeas corpus, um julgamento onde não cabe o tradicional dos julgamentos comuns. Houve um tempo em que, na nossa estrutura jurídica, as pessoas elas só seriam processadas quando o Ministério Público entrasse fazendo a denúncia ou depois de uma investigação da Polícia Federal, que aconteceu no caso do Bolsonaro. Mas o Supremo, que se tornou um tribunal polêmico e controverso, se desgastou muito em função de um processo que começou lá atrás, em 2019, por força de um artigo do regimento interno da Casa, que o então presidente do tribunal, Dias Toffoli, designa o ministro Alexandre de Moraes, sem sorteio, sem nada, para iniciar um inquérito sob um argumento que a Procuradoria-Geral da República contestou e pediu o arquivamento desse inquérito, no que foi absolutamente ignorado. No caso, ignorada, porque era a procuradora Raquel Dodge. Ela pediu o arquivamento por entender que a existência das notícias, naquela época eram notícias que o Toffoli listou como notícias fraudulentas, que atingem a honorabilidade e a segurança da corte, dos ministros e familiares, tal. Então determinou
a abertura do inquérito no que foi contestado pela Procuradoria. Peraí, só a gente pode abrir inquérito. Está na Constituição. A gente tinha um sistema no Brasil, que era o sistema penal inquisitorial, e que a Constituição de 88 transformou em sistema penal de acusação, né, acusatório. O artigo 128 faz essa separação de funções, Ministério Público e Poder Judiciário, que antes permitia ao juiz fazer coisas que passou a não permitir mais. Pois foi ignorada, completamente ignorada, e nessa o tribunal deu uma riscadinha ao fazer essa interpretação, deu uma riscadinha no jogo entre os poderes, na independência entre os poderes, no papel dos poderes, e a partir daquele momento a gente começou a ter processos sem a iniciativa do Ministério Público, sem o envolvimento do Ministério Público, quando surge o juiz que passa a ser o acusador, que passa a ser o investigador e que passa a ser aquele que depois vai julgar. E com isso surge e aparece, brota a figura de Alexandre de Moraes. Aquele momento, aquele fator, esse momento, torna tudo muito flor da pele, nervos à flor da pele. Até porque o relator do caso de Jair Bolsonaro é justamente Alexandre de Moraes. Até porque é ele, Alexandre de Moraes, que é visto num dos vídeos na sessão de audiência com o Mauro Cid. Na sessão de audiência com o Mauro Cid, falando sobre a delação premiada. Então, houve um tempo em que a separação era muito clara. Ministério Público denuncia, investiga e o Supremo Tribunal Federal faz o papel de julgador. Volto a dizer, aconteceu isso no caso Bolsonaro. Investigação da Polícia Federal, Ministério Público e Supremo. Mas o Supremo chega nesse julgamento marcado por essa característica, essa mudança. Mas não é só essa mudança, não. Houve outras mudanças. O Supremo Tribunal Federal, em algum momento, assim como havia essa separação clara e que o ministro Dias Toffoli rompeu, na presidência dele isso foi rompido, havia também uma decisão clara para que as pessoas fossem presas em segunda instância. Ou seja, depois da segunda instância não se discute mais o conjunto de fatos. Passa a se discutir questões de direito, mas fato se encerra na segunda instância. O sujeito é condenado na primeira instância, o sujeito é condenado na segunda instância. A pena dele prevê prisão, ele começa a cumprir a pena, ponto final. Aí o Supremo tinha tomado essa decisão, tinha firmado essa posição, 2016 ela foi mais do que firmada. Aí o Supremo vai lá e muda essa compreensão de novo. Tinha firmado em 2016 por 7-4 e muda em 2019 por 6-5. Perceba, é o mesmo 2019 da mudança dos processos sem o Ministério Público. E por último, embora a gente possa citar outros casos, mas aqui, por último, a gente tinha uma decisão firmada e que foi modificada em 2024, em que os réus, as pessoas que serão julgadas e que tinham foro por prerrogativa de função, só teriam direito a esse foro especial, no caso o foro, o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, enquanto ocupassem o cargo. Presidente da República, deputado, senador, enquanto ocupasse o cargo. Em alguns casos é o Supremo, em outros casos o Superior Tribunal de Justiça. Mas daí o Supremo Tribunal Federal deu uma visão mais larga dessa interpretação. Firmou em setembro de 2024, ainda que o caso não tenha sido encerrado, mas já tem maioria para isso, que o foro privilegiado, o foro por prerrogativa de função, ele continua mesmo depois que a autoridade sai do cargo. Até então, se a autoridade fosse julgada, ela iria lá para a primeira instância, como aconteceu com várias autoridades. O Lula foi julgado na primeira instância pelo juiz Sérgio Moro. Mas aí se entendeu, depois disso,
que o certo é manter o foro por prerrogativa de função depois do fim do processo, razão pela qual o Jair Bolsonaro vai ser julgado no Supremo Tribunal Federal e não na primeira instância. O que isso muda? É interessante isso, porque por um lado, quando você pensa no foro, você diz, olha, o foro é privilegiado, é bom para a autoridade. Médio, né? Porque, veja, o Bolsonaro e todos os que são julgados nos tribunais superiores não tem a quem recorrer. Ele não tem os graus de recurso. Por outro lado, se um presidente da República, um governador de estado, por exemplo, toma algumas medidas no seu governo que gera muitas ações, ele começa a ter que passear pelo Brasil tendo que responder a várias ações de primeira instância, o que também é também meio caótico, e foi em cima disso que o Supremo Tribunal se baseou para dizer não é que é um privilégio da pessoa. Antes se entendia, é uma característica, é um privilégio, né, é um direito ligado ao cargo e não ao seu ex-ocupante, a pessoa física. Depois se entendeu que não daria para dissociar, então por essa razão mudou. Bom, o Supremo então fez mudanças de entendimento, que são mudanças de entendimento muito importantes. E essas mudanças de entendimento provocaram um ruído. Hoje, o Supremo Tribunal Federal não é uma unanimidade. Para onde você olha, se discute o papel do Supremo em qualquer país. Mas nunca se discutiu tanto o papel do Supremo como se vê a discussão no Brasil de hoje. Por ações que o Supremo Tribunal Federal toma e que talvez não esteja percebendo, que vai produzindo um desgaste. E se os integrantes do Supremo Tribunal Federal têm uma tarefa, é a de preservar a instituição que eles ocupam, que eles tocam, para que não haja questionamento em nenhum processo, em nenhuma ação. O Supremo Tribunal Federal ele foi concebido em 1988, na verdade já existia o Supremo Tribunal Federal, mas em 1988 nasce o Superior Tribunal de Justiça para ser a última instância dos casos de crimes comuns e tal. Mas, no entanto, o Supremo Tribunal Federal acaba fazendo uma série de coisas que se questionam. Mas a impressão que dá é que é um diálogo que não envolve o tribunal. O tribunal ele não permite a discussão, ele bloqueia a discussão. E a democracia ela permite que as pessoas questionem o papel das instituições, questionem a condução das instituições pelas pessoas que lideram as instituições, permitem que a gente fale mal dos integrantes, permite que a gente faça crítica justa ou injusta dos integrantes de todos os poderes, inclusive do Supremo Tribunal Federal, para que a gente possa tornar o Brasil um país mais sofisticado nas discussões intelectuais, sofisticado nas discussões filosóficas, existenciais, mas também econômicas, políticas, jurídicas, em todos os aspectos. A cultura jurídica é importante. E a compreensão do papel de cada instituição é importante. Então, nesse momento em que Jair Bolsonaro vai ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal, que risco a gente corre? Se a gente não tiver serenidade, se a gente não tiver cuidado. Corre o risco de muita gente ficar com a impressão de que Jair Bolsonaro está indo para um julgamento, no fundo, subindo a um patíbulo. Porque alguém tem dúvida, eu não tenho nenhuma, não sei você, mas todos os advogados, juristas, ex-integrantes do tribunal que eu conheço, dizem que ele está condenado, né? Que ele está condenado. O volume de provas é muito maior do que o volume de provas que a gente viu no Mensalão e tal. Mas, veja, nós tivemos um processo muito importante, que foi o processo da Lava Jato, que teve vários erros. E o Supremo Tribunal Federal foi o responsável por validar ou
abençoar ou tolerar vários desses erros por vários anos. E porque tolerou, abençoou, conviveu com esses vários erros, a Lava Jato criou no país uma expectativa de transformação que não aconteceu. Pelo menos não nas relações comerciais. Quebrou as empresas e tal, e a gente vê os casos por aí circulando. Aí, depois de um tempo de inação, o Supremo Tribunal Federal resolveu transformar a inação em hiperação. E começou a derrubar tudo que foi feito na Lava Jato. Tudo. Eu entendo a derrubada. Se havia um erro de origem, tem que derrubar. Mas olha que percepção que a sociedade passa a ter do sistema de justiça no Brasil. Se você vê um tribunal calado diante de abusos, e aí as pessoas são condenadas, são presas, as prisões e as condenações são confirmadas em tribunais superiores, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o STJ, confirmando várias das sentenças dadas pela 13ª Vara de Curitiba. E depois isso começa a cair. Aí as multas são canceladas, os processos são anulados, as pessoas são liberadas. E você diz, por que isso aconteceu? Por erros formais. Mas esses erros formais surgiram agora? Só agora? Quer dizer, a Lava Jato, que é de 2014, nós estamos aí com 11 anos desde que ela começou, só agora, nos últimos tempos, a gente começou a perceber que havia erros. Responsabilidade do Supremo Tribunal Federal. Papel do Supremo Tribunal Federal. Mais uma coisa que deu aquela riscada de tintinha nas instituições, na instituição Supremo Tribunal Federal. Então é esse Supremo questionado, controverso, polêmico, com figuras que estão ocupando um status e um espaço que não faz o menor sentido. Não seria razoável imaginar o nome de juízes da alta corte brasileira frequentando as discussões, porque a gente tem opinião sobre eles como a gente tem opinião sobre o trabalho do Dorival Júnior. O que é uma loucura. Mas eles abrem espaço para isso. Eles não estão percebendo isso. O Supremo Tribunal Federal parece não perceber isso. O Supremo Tribunal Federal tem que julgar de acordo com a legislação, de acordo com a Constituição, de acordo com os autos, não há a menor dúvida, mas é incrível como, em vários casos, eles fazem uma interpretação livre daquilo que está na Carta Constitucional, criando quase que uma Constituição privativa deles. Uma Constituição que a gente não conhece, vai conhecendo aos poucos. Só que aí eles firmam uma jurisprudência e eles mesmos derrubam a jurisprudência deles, como é o caso da segunda instância. O que é uma loucura, um negócio desse. Essas mudanças. E é esse tribunal que vai julgar Jair Bolsonaro. Então, como a gente vai acompanhar o julgamento, o que a gente vai ver daqui para frente é um bombardeio nas redes sociais. De um lado, os bolsonaristas tentando desmoralizar o Supremo Tribunal Federal. De outro lado, opositores ao bolsonarismo, não vou chamar de petistas, tentando firmar a posição de que o Supremo Tribunal Federal está fazendo um trabalho extraordinário. Os petistas estão nessa toada neste momento. Não diziam isso na época do Mensalão, não diziam isso na época do Petrolão, mas agora o inimigo é o Bolsonaro. E as pessoas de bem, que observam o Supremo com admiração, com respeito, esperam do Supremo Tribunal Federal um movimento em busca dessa serenidade que a gente tem que empregar para acompanhar esse julgamento, que a gente não vê. A gente não está vendo um ambiente de serenidade no Brasil, no poder executivo, no poder legislativo. E quando eu falo serenidade, é razoabilidade nas ações, nas decisões, no trabalho que cada um tem que prestar para a sociedade que paga a conta de tudo. Paga a conta do Supremo, do STJ, do TCU, do Controladoria Geral da União, da Procuradoria Geral da União, tudo, todas as contas a gente é que paga, com os nossos 35% do PIB de carga tributária. Então eu convido você a ficar observando esse julgamento com serenidade.
toma muito cuidado com as redes sociais, para você não se deixar contaminar, nem para um lado, nem para o outro. Nem achar que o Bolsonaro é um injustiçado, que ele não é. Não é. Por mais que se alguns, né, os advogados envolvidos nesse caso queiram cancelar a delação do Mauro Cid, não é a delação do Mauro Cid que lastreia a denúncia da Procuradoria-Geral da República. Então, o Bolsonaro não é um coitado que está sendo levado ao patíbulo. Não é. Definitivamente ele não é. Agora, o Supremo Tribunal Federal não pode sair desse processo mais machucado do que saiu no Mensalão, do que saiu do Petrolão ou Lava Jato, do que saiu desse inquérito do fim do mundo, que acabou de dar uma lanhada bem pesada na reputação do tribunal. É sintomático, dá para entender, quando a gente vê a cena, é sintomático que o ódio maior das pessoas que fizeram aquele crime do 8 de janeiro tenha sido em cima do Supremo Tribunal Federal. O prédio do Supremo Tribunal Federal deveria ter ficado intocado. Cá para nós. Não faria o menor sentido entrar no prédio do Supremo Tribunal Federal. Não faria o menor sentido entrar em prédio nenhum. Mas você entrar no prédio do Supremo Tribunal Federal, pegar a cadeira do Alexandre de Moraes e jogar no meio da Praça dos Três Poderes, é uma violência, é um ódio que o Supremo tem que olhar e falar, gente, nós não temos que ser amados, nós temos que fazer justiça, esse é o papel do Supremo. Mas tem alguma coisa ali que não está redonda. Nós vamos abordar esse assunto daqui a pouco com o ministro Marco Aurélio Mello, que vai conversar com a gente por volta de 1 da tarde. 1 da tarde ele vai conversar com a gente vai poder tocar nesse assunto para ver qual é a percepção dele. Ele ficou lá um tempão, ele entrou em 1990. Então ele conhece aquilo como ninguém, sabe o que está acontecendo, tem uma leitura, uma percepção do que está acontecendo. Eu não sei se você concorda com esse ponto de vista, se você discorda, mas esse é o meu ponto de vista sobre o assunto. Para meio-dia 26 minutos, e a gente fala dos últimos desdobramentos, justamente desse caso, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, reuniu apoio para julgar o ex-presidente Jair Bolsonaro na primeira turma do STF. O Márcio Rocha tem mais informações. O ministro Alexandre de Moraes tem o apoio de integrantes do Supremo Tribunal Federal para manter a análise da denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro na primeira turma da corte. A informação é da colunista da Band News FM, Mônica Bergamo. Apesar de alguns ministros discordarem e preferirem o julgamento no plenário, outra ala dos magistrados acredita que a decisão do relator é a mais apropriada. Um dos integrantes do Supremo, que falou com a jornalista, destacou que a análise da primeira turma preserva outros ministros do possível desgaste com bolsonaristas, incluindo familiares e parlamentares, aliados do ex-presidente. Bom, a gente vai ouvir daqui a pouco o ministro Marco Aurélio Mello. O Supremo Tribunal Federal, ele não é Supremos Juízes Federais, Supremos Ministros Federais, Supremo Tribunal Federal. O esperado, em geral, seria que todas as decisões fossem tomadas no plenário. Mas tem precedente. Essa formação das turmas tem precedente. Vamos ouvir o que diz depois Marco Aurélio Mello.